A paz do Senhor, a paz do Senhor. Eu tenho uma pequena palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Eu vou deixar aqui em Mateus capítulo 5, aonde vai dizer assim o sermão da montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele, os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disseram toda a mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai vós, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra forte, né? Deus me deu essa palavra aqui. Eu falei, Deus, que palavra que eu vou ministrar? O Senhor foi e me deu essa palavra aqui. Então, igreja, a Bíblia vai dizer que estava lá Jesus, né? Na montanha, junto com seus discípulos. E Jesus ali começou, né? Ensinando os seus discípulos, né? E ali Jesus começou a palestrando por meio da palavra, né? E aí ele disse assim em suas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Quer dizer, bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Que dele será o reino do céu, né? Então, assim, você vê o cuidado que Deus tem pela vida das pessoas que são pobres. Deus, ele cuida, ele vela, né? Ele trata, ele guarda, ele protege, ele guia, né? Ele sempre dá livramento aos seus filhos, né? Aqueles que são pobres de espírito, né? Ele entra com providência, né? Então, assim, aqui no versículo 3, aqui vai falar sobre os cuidados de Deus, né? O relacionamento da gente com Deus, né? E é isso que Deus quer, que eu e você venha ter um relacionamento com Ele, né? Uma entrega, né? Uma confiança, né? Então, assim, você vê o amor que Deus tem por mim e por você. É um amor muito grande, né? É um cuidado muito grande, né? Então, aqui nós temos que buscar Deus diariamente, a presença de Deus, buscar diariamente os cuidados de Deus, porque se a gente não buscar isso, quem vai cuidar de mim e de você? Hã? Quem vai cuidar de mim e de você? Hoje tá difícil, igreja. Tá difícil, né? As pessoas hoje em dia ficam doentes, às vezes precisam de um copo d'água, precisam de uma alimentação, às vezes precisa de ajuda de um marido, de uma esposa, de um filho, de um parente, de um ente querido. E muitas vezes a pessoa é desprezada, entendeu? Porque a pessoa acha que nunca vai cair em um leito, que nunca vai cair doente. Então, ai de mim, ai de você, se não buscar a presença, se não buscar os cuidados de Deus, né? Então, para a gente alcançar os cuidados de Deus e a presença, temos que pedir misericórdia a Deus. Temos que chamar a atenção de Deus, né? Então, assim, aqui fala, né? Que aqui no versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Deus está dizendo que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, Deus está falando que nós somos bem-aventurados. A Bíblia vai dizer que não cai uma folha no chão sem a permissão de Deus, né? Quando a gente chora por conta de algo que muitas vezes nos entristece, por conta de palavra, por conta de algo que muitas vezes a gente percebe que aquela pessoa está jogando piada, né? Jogando palavras contra a gente, né? Quantas vezes nós somos chamadas de louca, de doida, de perturbada. Eu mesmo sou louca por Jesus.
Jesus foi chamado de louco, Jesus foi chamado de perturbado, né? Pelos próprios fariseus, né? Os próprios fariseus chamavam Jesus de endemoniado, de louco, né? Chamava, a Bíblia vai dizer que vários discípulos na Bíblia, né? Eles foram atacados. Não sou eu, nem é você que vai deixar de ser atacado e atacada. Então nós somos atacados todos os dias, né? As pessoas nos chamam de perturbada, de louca, de louco, de doido, de doida, né? Eu sou louca e apaixonada exclusivamente por papai. Porque se eu fosse louca ou doida, eu estaria em um lugar internada. Mas eu glorifico a Deus porque Deus, ele é comigo. E sempre será comigo. Mesmo o meu jeito de ser. Mas ele me ama do jeito que eu sou. O que as pessoas pensam de mim é problema delas. O que as pessoas pensam de você é problema deles e delas. Entendeu? Então aqui fala que bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, você está chorando agora. Chorando por conta de desprezo. Chorando por conta de algo que aconteceu até mesmo no seu casamento, né? Por algo que aconteceu na vida do seu filho, da sua filha, na vida da sua esposa, né? Ou por alguma tragédia, ou por alguma palavras que te abateu, que te oprimiu, que te deixou para baixo. Deus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí aqui no 5 diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Quer dizer, nós temos que ser manso, nós temos que ser humilde, né? Humilde, manso, né? Enquanto as pessoas são agressivo tanto na palavras, como também agressivo em querer agredir as pessoas por conta de algumas coisinhas que às vezes as pessoas não se agradam e não deixam passar. Qualquer coisinha fica irritado, qualquer coisinha fica bravo, quer jogar celular na parede, quer quebrar celular, né? Eu conheço pessoas assim, que qualquer coisinha se irrita, entendeu? Tem os seus problemas. Eu falei esse dia, tem os seus problemas, quer lançar sobre os outros, entendeu? Em vez de procurar um jeitinho de sobressair, procurar um jeitinho de consertar o negócio, procurar um jeitinho de resolver a questão, não. Acha melhor agredir os outros com palavras, acha melhor jogar celular na parede. Tem pessoas que quebram as coisas dentro de casa, entendeu? Joga as coisas para cima, tipo, querem descontar os seus problemas nas coisas. O que vai adiantar você quebrar sua televisão? O que vai adiantar você quebrar seu espelho? O que vai adiantar você quebrar a sua geladeira, o seu fogão, a sua caixa de som, o seu telefone? O que adianta? Vai adiantar você quebrar seu cartão de crédito também? Então, não adianta de nada você fazer isso, não vai adiantar de nada. Não vai resolver nada. Entendeu? Então, não é melhor você dobrar seu joelho e desabafar com Deus? Desabafar com Ele? Então, é melhor a gente desabafar com Ele, né? Então, quando a gente está assim, desse jeito, desesperado, né? Agoniado, revoltado, né? Então, assim, a Bíblia vai dizer que nós temos que ser humilde, manso e humilde de coração, né? E nós temos que submeter, ser submisso a Deus, né? Ser submisso a Deus, né? E não achar que todo mundo é culpado. Então você tem que ser submisso a Deus e procurar refúgio em Deus. É Deus que vai dar refúgio, entendeu? Para você sobressair de certo tipo de situação. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, né, com algo que acha que não vai ter solução, que não vai ter saída, que não vai ser resolvido a questão, e Deus resolve. Aí Deus está falando em suas palavras que a violência gera violência, né? A violência gera violência. Então toda pessoa violenta, Deus está falando em suas palavras que fica fora do seu reino.
fica fora do seu reino. Pessoas que são agressor, violento, ignorante, cavalo, né? Pessoas que não entendem, não compreendem, né? O nosso jeito, né? A nossa maneira de convivência, né? E aí muitas vezes não aceita, acho que nós temos que apoiar certo tipo de coisa, entendeu? E tem pessoas que é assim, tem pessoas que não é assim, não tem esse espírito de mansidão, né? Não tem esse espírito de mansidão. Gente, tem gente que gosta de amaziguar, tem gente que não gosta de problema, tem gente que não gosta de fofoca, tem gente que não gosta de disse-me-disse, entendeu? Tem gente que não gosta de levar problema para os outros, mas tem pessoas que gostam de levar problema, entendeu? Gosta de levar problema. Pessoas que não entendem, pessoas que não compreendem, né? Então aqui fala que ó, os 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, bem-aventurado aquele que tem fome de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, é fundamental, né? Viver uma vida santa. Viver uma vida santa, não aceitar nada errado, né? Não aceitar nada errado, né? E aqui fala, ó. Quer dizer, aqui fala sobre a gente ter comunhão com Deus, aí ter fome de justiça, da palavra, buscar a palavra enquanto pode, né? Enquanto tem vontade de ler, né? Tem aquela sede de buscar, aquela sede de orar, aquela sede de interceder pelo ser humano aqui na terra. Tem pessoas, igreja, que não tem compaixão das pessoas, que não tem misericórdia das pessoas, que não tem amor ao ser humano, né? Tem pessoas que não têm nem amor próprio, né? Pessoas que vêm de buscar felicidade, vêm de buscar a paz, vêm de buscar a tranquilidade, a harmonia, não. Tem pessoas que buscam a guerra, entendeu? Busca a guerra, busca confusão, busca contenda, busca fofoca, entendeu? Um tal de leve trás, que fulano disse isso, que fulano disse aquilo, entendeu? É um jogando um contra o outro, entendeu? Um jogando um contra o outro. Os fariseus faziam isso. Os fariseus faziam isso, um jogava um contra o outro. Alguns ali tentavam amaziguar, entendeu? Tentava controlar as coisas. Mas tem alguns que não procuram controlar, não. Enquanto mais fala, bota mais lenha na fogueira, bota fogo na fogueira, entendeu? Para ver o circo pegar fogo, para ver mesmo a fofoca mesmo, aí a fofoca se estender mais ainda. Porque enquanto mais, né, bota lenha na fogueira e fogo, mais tem problema. Tem problema, né? Tem pessoas que gostam de amaziguar, entendeu? Gosta de resolver a questão, de resolver o problema, né? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam, ama, adora confusão, adora problema, adora crítico, entendeu? Adora. Eu tô longe desse povo que gosta de fofoca, gosta de disse-me-disse, que gosta de piada, entendeu? Que gosta de piada, né? Gosta de piadinha, de ficar jogando sugesta pra pessoa, entendeu? Porque não tem coragem de falar na cara o que sente, entendeu? Tem pessoas que é assim, igreja. Tem pessoas que guarda para jogar na cara da pessoa. Jogar na cara da pessoa, né? Aí aqui diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Foi como eu falei aqui, tem pessoas que têm misericórdia. Tem pessoas que não gostam de problema, que não gostam de confusão, que não gostam de barraco, que não gostam de atrítico. Longe da minha casa, esse povo fofoqueiro, esse povo linguarudo, do portão para fora. Não tem coisa melhor, igreja, do que você viver a sua vida, entendeu? Dentro de casa, né? Do que viver na porta dos outros. Eu não gosto de porta dos outros. Eu não gosto de porta dos outros. Eu vivo a minha vida de conformidade com a vontade de Deus. Eu vivo dentro da minha casa. Não vou para casa de ninguém criar problema, criar fofoca, entendeu? Às vezes eu me desabafo aqui, mas depois eu me arrependo pelo meu desabafo, porque tem gente que torce ao contrário, tem gente que ri por trás dos bastidores, tem gente que gosta,
Tem gente que critica, entendeu? Cada um tem sua história, cada um tem sua versão, entendeu? Cada um passa por alguma situação diferente, algum problema diferente. Tem pessoas que gostam de ocultar, que gostam de esconder, entendeu? Tem pessoas que gostam de abafar, entendeu? Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de abafar nada, eu não gosto de esconder nada. Eu gosto de abrir minha boca, abrir o verbo mesmo e falar, entendeu? E falar. Então, mas tem hora que a gente tem que se calar, tem hora que a gente tem que se manter a nossa postura. Tem hora que a gente tem que se calar, ficar de boa, entendeu? Porque ninguém tá no coração de ninguém. Tem pessoas que é maldoso, tem pessoas que é maldosa, entendeu? Aí aqui fala que é bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já pensou? Olha aí, os limpos de coração. Aquele que não guarda rancor, aquele que não guarda mágoa, aquele que não guarda ressentimento, entendeu? Aqueles que são limpos de coração, que não carrega dentro de si mágoa, ressentimento das pessoas, entendeu? Que perdoa, que é perdoador e perdoadora, entendeu? Então, assim, a gente às vezes sofre calado e calada. Tem situação na minha vida que eu sofro calada. Eu sofro calada, eu prefiro desabafar com Deus. Eu prefiro desabafar com Deus, eu prefiro conversar com Deus. Eu prefiro entregar na mão de Deus. Tem situação que eu prefiro entregar na mão de Deus, confiando e acreditando nele que ele vai mudar o quadro e a situação da minha vida. Então, tem coisas que a gente tem que se manter, porque nem todo mundo entende. A gente vai ser motivo de crítica, de zombaria, como eu falei. Entendeu? É aqui fala aqui, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Quer dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição. É o que eu passo. De todos os lados. Em rede social, entendeu? No bairro, na cidade. É o que acontece comigo e com você. Não acontece só comigo, não. Acontece com inúmeras e várias pessoas que passam por isso. E eu venho passando por isso desde a minha infância. É bem antes de eu conhecer Jesus. Mas eu estou sobrevivendo. E você também vai sobreviver. Eu tenho sobrevivido muitos ataques. Muitos ataques. Tem hora que me dá vontade de desistir de rede social. Às vezes eu deito na cama, eu fico ali, às vezes vou dormir até tarde. Às vezes eu fico até acordada para me orar. E eu fico falando com Deus que eu queria sair da rede social. Porque é muita humilhação que a gente passa. Eu vou ser sincera com você. Se eu conseguir, se Deus me abençoar, eu conseguir meu benefício do INSS, eu abandono a rede social. Eu largo a rede social. Porque a gente passa por coisa que a gente não merece passar. Eu ainda estou na rede social porque eu creio que é a vontade de Deus ainda. Mas no dia que Deus me honrar, eu vou falar uma coisa para você. Eu me afasto da rede social de uma vez. Você tem que ter estrutura. Você tem que ter seu emocional bem elevado, bem forte, né? Para você suportar certo tipo de coisas, certo tipo de palavras que muitas vezes nos maltrata, deixa a gente para baixo. E a gente se sente muitas vezes um lixo, às vezes a gente se sente humilhada. Tem uma rede social, né? Que eu não vou falar o nome nem citar, que teve um rapaz lá que me ofereceu dinheiro.
como se eu fosse uma prostituta. Me ofereceu dinheiro para ir para a cama com ele. Entendeu? Me ofereceu dinheiro. Perguntou quanto é que eu cobrava. Não foi a primeira vez, não. Foi inúmeras vezes, até lá no Quai, no Amarelinho. Foi inúmeras vezes. Se eu fosse uma prostituta. Né? É versão de valor. Prostitutos são essas pessoas. Né? Que acham que a gente não vale nada. Acham que a gente não presta pra nada. Entendeu? Então, assim, a gente vê muitas coisas na rede social. Às vezes você vê alguns vídeos de algumas pessoas que faz, né, vídeo na rede social, e a gente vai lá e abre lá para ver os comentários, a gente vê cada tipo de comentário, que a gente fica de queixo caído, como que o ser humano é tão sujo, é tão podre, é tão vazio, a ponto de querer denigrir ou manchar a imagem das pessoas e manchar as vestes das pessoas. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um pastor muito usado por Deus, um pastor humilde, simples, é de roça, mas ele prega a palavra de Deus. Só porque ele deu um abraço em uma irmã, e essa irmã é irmã dele que estava afastada, e a irmã dele se converteu, e ele começou a beijar a irmã em cima do altar, e beijava a irmã aqui, ó, aqui assim. E o povo malhou o pastor, sem saber, né, quem é aquela pessoa que o pastor estava abraçando. É um pastor de respeito, é um pastor de nome. E a irmã dele estava afastada há muito tempo. Foi necessário Deus colocar o filho dela no leito, né, no hospital, para ela se converter. Então as pessoas são maldosas, é mal, é ruim, é perverso, é perversa. São pessoas que entram no nosso vídeo para falar coisa, para denigrir a nossa imagem, para manchar o nosso nome, entendeu? Para nos sujar mesmo, né? Então, assim, eu já há um tempinho, né? Eu não sei se vocês já perceberam, eu tenho, assim, me desanimado. De uns 4 ou 5 dias para cá, eu tenho tido, assim, um pouco de desânimo. Assim, tipo assim, eu vou postar a hora que eu quiser, a hora que eu bem quiser, bem entender, entendeu? Porque dói, dói na alma. Só que se a gente for deixar nos dominar ou deixar entrar dentro do nosso coração, a gente fica sem chão, a gente fica sem vontade até mesmo de sobreviver. Né? Então eu estou sobrevivendo os ataques, eu estou sobrevivendo, né, as palavras maléficas, malignas que vêm contra mim. Mas eu tenho um desejo de sair da rede social. Eu tenho um desejo também de postar poucos vídeos. Entendeu? Poucos vídeos, 2, 3 vídeos só. Porque é duro. É duro. Então, assim, Deus está falando aqui em suas palavras, bem-aventurado sois vós quando vós enjoarei e perseguirei, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, pessoas que falam injúria, mentira contra as nossas vidas. Inventa coisa, entendeu? Inventa coisas contra a nossa vida, né? E jura de pé junto, entendeu? E jura de pé junto, com a cara mais limpa, entendeu? Jura, né? Aí aqui fala aqui, ó, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. E aquele que conserva os padrões divinos da vontade e da justiça,